Imagina se a população que teve hoje nas ruas, por todo o Brasil, fazendo essa mega manifestação, autorizando o presidente da República, e não somente ele, mas também as Forças Armadas, a tomar uma iniciativa o quanto antes. O que eu vou ler para vocês é de extrema importância e também uma análise. Se trata de uma leitura obrigatória. Vamos lá. O texto começa da seguinte maneira. Quando morei na China, no final da década de 1980 e início dos anos 1990, pude ver com meus olhos o início do crescimento daquele país. A cultura chinesa, regada pela docilidade de um povo que há mais de 4.000 anos vive sob domínio dos imperadores, a maioria déspota, permitiu que a troca pelo regime comunista não fizesse qualquer diferença para eles, exceto em Hong Kong e Macau, onde os ventos de liberdade sopraram com maior velocidade. Mas o mundo desenvolvido, Europa e Estados Unidos, percebeu que poderia usar a China a seu favor. Enquanto um engenheiro europeu ganhava $5.000 por mês para trabalhar 36 horas por semana, um chinês trabalharia com muita vontade até 80 horas por semana. Em troca, ele apenas ganharia $50 mensais. Como não é mais um país cristão, lá não existe domingo. Era um sonho para as empresas mundiais. Estados Unidos e Europa investiram trilhões de dólares na China por mais de 20 anos seguidos, fazendo com que a economia chinesa crescesse a gigantescas taxas de 12% a 15% ao ano por décadas. Chegamos à década de 2010, com a China ultrapassando as potências europeias e asiáticas e se tornando a segunda potência mundial. Isso acendeu uma luz nas nações mais desenvolvidas que decidiram reduzir os investimentos na China e os transferiram para a Índia. Entretanto, o ritmo alucinante do crescimento chinês ainda levou alguns anos para sentir o redirecionamento dos investimentos reduzido suavemente dos 15% para algo em torno de 6%. A Índia agora é a bola da vez, com a economia crescendo a estonteantes 10% ao ano. Mas as nações desenvolvidas não consideram dois pontos básicos. Ambos os países, China e Índia, possuem uma população acima de 1,3 bilhão de habitantes e também precisam de muita comida para alimentar sua população. Uma pequena acessão social de 10% da população, por conta do aumento de oportunidade de trabalho e renda, representa toda a população de vários países europeus. Isso tem levado os chineses e indianos a invadirem os países mais pobres, sejam da Ásia ou da África, para a semelhança do que a Europa fez nos séculos passados, explorar todas as riquezas desses países pobres. Se apenas 1% dos 10% mais ricos desses países resolvessem investir seus lucros na Europa ou Estados Unidos, poderiam criar, e têm criado, problemas nos sistemas bancários
mundial. A China hoje já possui mais de 4 trilhões de dólares em títulos de tesouros americanos, né, e investimentos diversos em países pobres. Brasil, inclusive, acima de 1,5 trilhão de dólares. Os indianos e chineses, mas estes, né, que prezaram um pouco pela ética ou valores morais judaico-cristão, né, são países onde o cristianismo é minoria. Encontraram nos países pobres um ambiente amigável para praticar seu esporte favorito, a corrupção. Os chineses há tempo no mercado e com menos problemas de consciência conseguiram dominar mais áreas na África, porém, para prover comida, a joia da coroa era a América do Sul, sendo o Brasil a mais preciosa. Novamente, por uma mistura de ideologia e corrupção, a China tem levado vantagens sobre a Índia. Vários países latinos já estão beijando os pés chineses, pagando seus empréstimos com comida e matéria-prima subvalorizadas. Mas o sonho de consumo dos chineses sempre foi o Brasil. Tudo estava indo bem, mas quando os chineses finalmente resolveram comprar o Brasil, eis que os brasileiros, alheios a tudo o que se passava no mundo, resolveram colocar Bolsonaro na presidência. O problema é que os governos passados prometeram mundos e fundos para os chineses, que pagaram grandes lotes de propina na esperança de garantir comida e recursos naturais por mais de 500 anos. Agora, mesmo comprando muitas terras, cooperativas, agrícolas, empresas, portos, ferrovias, etc., suas atividades a cada dia estão mais restritas no Brasil. A xenofobia está à flor da pele. A realidade é que os chineses estão sofrendo na América do Sul. Investiram muitos bilhões na Venezuela, confiantes no petróleo, mas a produção de 3,5 milhões de barris diários caiu para 400 mil. Na Argentina, com a crise do coronavírus, a queda na produção foi de mais de 40%. Ou seja, não tem comida para pagar os empréstimos e, com isso, pelo lado americano e europeu, a pressão está cada vez e cada dia maior e os acordos comerciais que privilegiavam a China nos mercados mundiais estão, um a um, sendo revistos com sérios prejuízos para os chineses. Até o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, continuou a política restritiva americana com a China e ainda chamam Trump de nacionalista. A pergunta de 1 trilhão é: qual será a consequência disso tudo para a China e a Índia? As questões comerciais dos chineses com europeus e americanos são o menor dos problemas. A questão custo ainda será importante por algum tempo. Logo, a China conseguirá vender seus xing-lings por um bom tempo. Mas o gargalo será arranjar comida para quase 3 bilhões de pessoas, China mais a Índia, e que estão ficando um pouco mais ricas e exigindo um pouco mais de comida em seus pratos. Será que os dois maiores produtores de alimento do mundo, no caso Estados Unidos e Brasil, vão dar colher de chá para a China e Índia? Acho muito difícil, ainda mais se Bolsonaro conseguir um novo mandato de mais 4 anos. Daí a urgência
necessária de evitar a qualquer custo sua reeleição. O grande problema é que a crise alimentar já está batendo a porta e esperar mais 6 anos será uma eternidade. Estados Unidos e Europa consomem aproximadamente 40% de todos os alimentos produzidos no mundo. Se considerarmos os grandes países da Ásia, como Japão, Coreia do Norte, Malásia, etc., já teremos mais de 70% dos alimentos produzidos comprometidos. Como alimentar com 30% ou 50% restantes da população do mundo? Não tem mágica, nem matemática. Em pouco tempo teremos fome nesses pobres países ricos, né? Estamos falando de muitos milhões de pessoas sem comida suficiente para viver. Consegue entender agora a razão de todo esse esforço da China, aliada aos governadores de esquerda, para destruir o governo Bolsonaro? É uma questão de sobrevivência. Só resta a China e, por tabela, a Índia tomar o maior celeiro de comida do mundo. Se não tomarem o Brasil, além de boa parte da população desses países passar fome, o preço das commodities vai disparar nos mercados mundiais. Recentemente, o presidente Emmanuel Macron disse que vai separar áreas na França para plantar soja. Hoje isso parece uma piada, pois o custo de 1 tonelada de soja na França deve ser 30 vezes maior que no Brasil. Mas e daqui a 10 anos? Quando faltar soja no mercado? Macron pode ser tudo, menos louco. Atualmente, poucos países como o Brasil, Estados Unidos, Canadá e Argentina conseguem alimentar sua população e essa situação deve perdurar por muitos anos. O Brasil está em uma situação muito privilegiada, pois usamos apenas 16% de nossos territórios com agricultura e pastagem para o gado. Podemos ainda crescer 100%, sem comprometer qualquer sistema ecológico. Por qualquer ótica que se tente resolver essa questão chamada comida, passaremos pelo Brasil e todos sabem disso, né? Daí a luta da europeia, né? E dos Estados Unidos, por exemplo, né? Para impedir que nossa agricultura cresça usando como argumento a destruição da Amazônia. Querem destruir, ou pelo menos tentar, aquele que será o maior celeiro do mundo até 2030. Mas a pedra no sapato chama-se Bolsonaro e a direita brasileira. Creio que tanto os Estados Unidos quanto a Europa deveriam tratar melhor o Brasil. É a única chance que possuem para dobrar o grande dragão, exceto se, mais uma vez, a China resolver eliminar 20% de sua população, já que o vírus chinês não conseguiu matar nem 1% da população mundial. Resumo: se a China comprar o Brasil, o mundo passará fome. Se não comprar, a China passará fome. Nada é impossível para esse país, onde morrer pela nação é um ato heróico. Para o pobre povo chinês, por isso, tudo é possível. Não duvidem. Espero que o Brasil se prepare. E para o bem do mundo, que os chineses, os governadores e políticos corruptos, junto com a imprensa ideologicamente comprometida e parcial, não consigam derrubar Bolsonaro, acelerando assim, né, a mudança da cor da nossa bandeira para vermelha com estrelas. O que a falta de comida no prato pode fazer no mundo?
Bom, os comandantes militares deveriam fazer uma meia-culpa e começar a se preparar, porque depois dessa lição, desse texto que foi enviado aqui por Alieda de Matos Oliveira, nós temos pouco tempo e nenhuma chance de errar. Pois se errarmos a partir do dia de hoje, pelo que vimos nas ruas, pelo que foi determinado ao presidente da República, e se nada realmente for feito diante do ato de hoje, nós teremos aí pela frente um grande problema para resolver. E não será um problema nacional, e sim mundial. Boa noite, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.